Sendo M, N, P e Q matrizes invertíveis, mostre que, bom, uma questão de dois itens, começando pelo item A então, mostre que, item a inversa de MNP é igual à inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. Lembra que o produto matricial, o produto de matrizes, é um produto em que a ordem é bastante importante. Então, a inversa do produto MNP é a inversa primeiro da P vezes a inversa da N, depois a inversa da M. Como é que nós vamos mostrar isso? Bom, eu vou começar chamando a inversa de MNP, vou começar chamando essa matriz de X. E o que significa dizer que uma matriz é inversa da outra? Que é o significado de uma matriz ser inversa da outra é basicamente dizer que o produto dessa matriz com a matriz original, o produto da inversa com a matriz original, é a matriz identidade. E nesse caso, o produto em qualquer ordem. Então, se a matriz X é a inversa de MNP, então quer dizer que MNP vezes X é igual à identidade. E aí o que eu quero fazer é isolar a matriz X. Eu quero dizer X é igual ao quê? Aí eu quero mostrar que X é igual a isso aqui. A inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. Então eu quero mostrar isso. Então, para mostrar isso, o que eu tenho que fazer? Isolar a matriz X. Para isolar a matriz X, o que eu tenho que fazer? Sumir com essas matrizes M e NP ao lado dela. E como que a gente some com essas matrizes? Multiplicando pelas suas respectivas inversas. Então, começando, por exemplo, a sumir com a matriz M. Então, se esse resultado é verdadeiro, e ele é, MNP vezes X é igual a I, eu vou sumir com a matriz M, multiplicando dos dois lados pela inversa de M. E multiplicando pelos dois lados à esquerda, porque lembra que a ordem é importante. Por que eu vou multiplicar pela inversa de M? Porque aí M vezes a inversa de M é a identidade. Esse é o significado de uma matriz ser inversa da outra, que o produto das duas é a identidade. E aí por que é importante gerar a identidade nesse caso? Porque a identidade vezes N vezes P vezes X, a matriz identidade multiplicada por qualquer matriz é a própria matriz. É como se eu estivesse multiplicando em números, multiplicando por 1. Eu não preciso escrever o 1 na multiplicação. O resultado de 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, a mesma coisa. O resultado de I vezes N aqui é a própria N. Então, eu sumi literalmente com a matriz M. Aí é como se eu estivesse fazendo uma correlação com a álgebra dos números, é como se eu tivesse passado para lá a matriz M. Aí ela passou dessa forma. A inversa vezes I é a inversa. Porque qualquer matriz, aliás, a inversa vezes I. A inversa vezes a identidade é a inversa. Porque qualquer matriz multiplicada pela identidade é ela mesma. Então quer dizer que N vezes P vezes X é igual a M inversa. Lembra que eu quero isolar X. Então o que eu vou fazer agora? Multiplicar dos dois lados pela inversa de N, para sumir com a N daqui. Então N inversa, N inversa. Ao multiplicar a N inversa vezes a N, isso dá a identidade. Vezes P vezes X, está tudo multiplicando aqui, é igual a inversa de N vezes a inversa de M. Então, literalmente, é como se eu estivesse passando para o outro lado, a matriz N. Então, I vezes P é a P, então P vezes X é igual a inversa de N vezes a inversa de M. E aí, mais uma vez, P vezes X igual a inversa de N vezes a inversa de M. Como é que eu vou passar o P para lá? Eu vou multiplicar dos dois lados pela inversa de P. Então, inversa de P e a inversa de P. E aí, P vezes a sua inversa é a identidade vezes X é a inversa de P, a inversa de N e a inversa de M, nessa ordem. Só que a identidade vezes X é a própria X. Então, vai ficar com a inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. Essa é a matriz X que nós provamos ser igual à ordem que nós queríamos. Porque lembra que a matriz X era a inversa de MNP. Então nós provamos que a inversa de MNP
é a inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M, como o item A solicitou. Então agora a mesma coisa deve ser feita para o item B. O item B pede para mostrar que a inversa de M, N, PQ, a inversa dessa é igual, na ordem, a inversa de Q vezes a inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. Então, vamos chamar essa matriz aqui, essa matriz toda, a inversa de MNPQ de X. Como é que eu vou mostrar que X é igual a isso? Então eu quero provar isso aqui. Vou colocar uma interrogação, eu quero mostrar que essa igualdade é verdadeira. Se X é a inversa de MNPQ, então MNPQ vezes X é igual à identidade. E agora eu quero isolar a matriz X. Então agora eu já vou ser um pouquinho mais rápido agora no item B. Observe que eu vou multiplicar dos dois lados a esquerda pela inversa de M. Então a M aqui vai sumir, vai ficar NPQ X, eu multipliquei, lembra, pela inversa de M. A inversa de M vezes I é a própria inversa de M. Então agora eu quero sumir com a N. Eu vou multiplicar pela inversa de N à esquerda. Então nós vamos ficar com PQ. X é igual à inversa de N vezes a inversa de M. Agora eu vou multiplicar pela inversa de P, à esquerda. Porque eu não vou multiplicar pela direita. Porque se eu multiplicasse aqui a direita, eu não ia multiplicar ela pela P. Ela não ia sumir. Então eu vou multiplicar a esquerda. Aí vai sumir com a P, vai ficar QX é igual à inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. E finalmente agora, X é igual, multiplicando pela inversa de Q vezes a inversa de P vezes a inversa de N vezes a inversa de M. Como a X é a MNPQ, MNPQ inversa, essa é a X, então isso aqui é igual, o que a gente descobriu, X é igual a Q inversa, P inversa, N inversa e M inversa, que é o que o problema pediu que a gente demonstrasse.